Sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária do Grupo Espírita Lar Francisco de Assis. Boa noite aos internautas que estão nos assistindo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa permanecer conosco. Aqui estamos para mais uma doutrinária deste mês sobre o Livro dos Espíritos, né? Aniversário do dia 18 do Livro dos Espíritos. E hoje temos conosco o nosso irmão Robson Ferreira, do Roteiro Espírita. Ele vem falar sobre a influência oculta dos espíritos para nós. Antes de fazermos a nossa prece, vamos fazer aqui uma pequena leitura, nos preparando para o nosso trabalho. E aqui no livro Filho de Deus, abrimos aqui o capítulo 16, que fala do teu cansaço. O cansaço da vida, esse tipo de fastio e desagrado em relação à existência, é sinal de mais grave problema. Não resulta do trabalho contínuo, nem de falta de repouso, mas de um estado de alma doentio. Revolta surda, sustentada com pessimismo, insatisfação gerada pela dureza dos sentimentos, má vontade sistemática ante qualquer ação, produzem esse quadro desalentador que ameaça o teu programa evolutivo. Com urgência, desce esse traje de infelicidade que te asfixia e retoma o controle das tuas aspirações, renovando-te em espírito. Altera o ritmo das tuas atividades e dá-lhes uma nova motivação, que desfaça a onda de indiferença que te envolve. A cada momento, a vida impõe mudanças que facultam o crescimento. Às vezes, por falta de critério, adotas uma que te leva a consequências prejudiciais. Não obstante, esta alteração torna-se providencial, pois que destrói o marasmo que te intoxica lentamente. Toda nova ação produz um estímulo específico que renova e tranquiliza o homem que se empenha com entusiasmo por executá-lo. Momento a momento, passo a passo, agindo, sentir-te-ás repousado, disposto. Faze desse modo modificações constantes, pequenas ou grandes, que te projetem para a frente, iniciando na forma de pensar, que se deve tornar mais objetiva e dinâmica, como na de agir com mais segurança e sabedoria. Enfrenta cada novo dia com uma disposição salutar, sabendo-te útil na obra de Deus, que te concede limitados recursos para o triunfo ao teu alcance, desde que te libertes dessa postura enferma a que dás o nome de cansaço. Fica essa mensagem, né, para a nossa reflexão. E vamos assim fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus. Carmentinha, desliga a luz aí, por favor. Aquietando nossas mentes, nossos corações. Agradeçamos ao Pai por mais esta oportunidade de nos encontrarmos reunidos, buscando, através do aprendizado, crescer, podermos evoluir. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que nos dás. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva, que a equipe espiritual aqui presente envolva cada um de nós em vibrações amorosas, de força, de coragem, de fé. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre o nosso irmão que vem conversar conosco nesta noite, Robson Ferreira. E que o teu amor, a tua luz, permaneça sempre em nossos corações. Jesus nos abençoe. E assim nós vamos passar a palavra ao nosso irmão, que vai nos falar sobre a influência oculta dos espíritos. A palavra.
Amigos e amigas do Gelfa, boa noite a todos, boa noite a todas. Muita paz e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. É com alegria que nós retornamos a esse espaço físico e espiritual sob a coordenação espiritual de Francisco de Assis, para nós refletirmos sobre esse tema tão oportuno, necessário, premente, que é falarmos sobre essa intervenção oculta dos espíritos sobre as nossas vidas. Para quem não sabe, a doutrina espírita nesse mês de abril, que é um mês especial para todos nós espíritas do movimento espírita brasileiro e mundial, porque foi exatamente no dia 18 de abril de 1857 que Allan Kardec lançou para todos nós, humanidade terrena, o livro que é o livro básico da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Inicialmente contendo 501 perguntas, e depois, na segunda edição em diante, a atual, com 1019. Mas antes eu também quero dar o meu boa noite às pessoas que nos acompanham, os internautas do Grupo Espírita lá, Francisco de Assis, no canal no YouTube, pelo canal também Roteiro Espírita, que está nos acompanhando, desejando votos de paz, de harmonia, de tranquilidade para todos nós. Mas conforme dissemos, então nós estamos agora, no dia 18, comemorando 166 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos. E, sem dúvida nenhuma, é um marco importante, porque a partir de então, nunca mais a humanidade terrena fora a mesma. Porque, em que pese o conhecimento a respeito da vida espiritual e da presença dos espíritos atuando sobre nós, mas até então não se tinha uma metodologia, um conhecimento mais aprofundado, mais real a respeito desta interferência oculta e declarada deles para conosco. Em que pese que a relação entre encarnados e desencarnados também se dá de forma intensa, porque quase sempre nós dizemos que são os espíritos que nos influenciam, mas nós nos esquecemos de que nós também somos espíritos, diferentemente dos desencarnados, porque nós estamos momentaneamente no corpo. Mas em breve, logo mais, daqui mais uns dias, semanas, meses, talvez alguns anos, ou quem sabe algumas décadas, todos nós estaremos desvestidos dessa indumentária física e retornaremos para o mundo espiritual, de onde nós saímos e para onde nós retornaremos. E esses que se encontram na condição de errantes ou aguardando uma nova reencarnação, eles voltarão para um corpo físico. Basicamente, seria a diferença entre o significado de alma, que é o espírito no corpo, para o espírito com E maiúsculo, que está destituído do corpo. Basicamente isso. Claro que existem outras características, mas principalmente nesse quesito. E como tal, esta relação, essa influência entre os dois planos é de tal sorte simbiótica que muitas vezes nós não conseguimos identificar quem é um, quem é outro. E é por essa razão que Kardec, dentro do aprofundamento dessas pesquisas em torno desta realidade pós-morte e desta relação oculta ou declarada dos espíritos sobre os espíritos encarnados, é que ele vai trazer para nós, no Livro dos Espíritos, um capítulo que é fundamental para a compreensão desta realidade entre os dois planos da vida.
que em verdade, é apenas um só, que por uma necessidade metodológica, didática, nós a dividimos em duas facções, ou em duas partes, como queiramos, que seria dos vivos na carne e dos vivos fora da carne. Ou o mundo espiritual dos desencarnados e o mundo dos encarnados dos vivos. Mas fato é que, de acordo com a doutrina espírita, a morte não existe. Porque a partir dessas pesquisas e investigações, de forma mais acentuada, de forma mais direcionada, de forma mais objetiva e científica, dentro da metodologia utilizada por Kardec, é que nós vamos perceber e entender que essa influência se dá de tal sorte, de tal maneira, que muitas vezes são eles que nos dirigem e que também muitas vezes somos nós que os dirigimos, porque dentro dessa simbiosidade entre os dois planos, Kardec vai dizer que existe um processo de influência espiritual de tal nível que ele assim considerou, caracterizou como sendo obsessiva. E ele vai dividir em 4 possibilidades essas influências, que são de desencarnados para encarnados, que seria a priori a mais comum e conhecida, mas existe também aquelas que são de encarnados para desencarnados, e não deixa de ser uma influência, entre nós os encarnados, de encarnado para encarnado, e entre eles, de desencarnados para desencarnados. Ou seja, essa interação, esta relação entre os dois mundos entre si, acontece de forma direta, contínua, ambígua, a ponto, conforme dissemos, e em determinados processos obsessivos ou de vinculação espiritual pelo trabalho que se realiza entre os dois planos, nem sempre conseguimos diferenciar plenamente quem seja um, quem seja outro. A exemplo do que dizia Chico Xavier, que agora no dia 2, ontem não foi, dia 2, ele completou, se vivo estivesse, e aí no corpo físico, 113 anos, salvo engano, porque ontem foi a data natalícia de Chico Xavier, que morreu aos 92 anos, em 2002 também, salvo engano. E que de lá para cá, ele viveu durante esses 92 anos numa simbiose tão singular, tão proximal entre os espíritos desencarnados, que muitas vezes ele dizia assim, eu não sei quem é quem. E ele tinha que perguntar àquele com o qual ele conversava se ele estava falando com o espírito encarnado ou se desencarnado, por conta dessa influência, dessa aproximação e desta relação que existe entre os dois planos. E que dá o tono, a qualidade moral e espiritual do planeta, da morada na qual nós momentaneamente nos encontramos. E é por isso que precisamos cada vez mais fazermos esta investigação em torno de quem são aqueles que nos acompanham, quem são aqueles que nos dirigem, quais são aqueles com os quais eu interajo e me relaciono, porque esta relação acontece em maior intensidade durante o período onírico, em que o corpo dorme, descansa, se renova, e o espírito desdobrado deste sai para ir em busca das suas necessidades primárias, das suas necessidades psíquicas e emocionais. Daí Jesus ter dito, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E muitas coisas que nós não fazemos na vigília, acordados presentemente, para não nos envergonharmos, para que não
sejamos motivo de escândalos, de escárnios, de críticas, nós os fazemos, ou as fazemos, fora do corpo, momentaneamente durante o sono. E esquecemos para que não nos revelemos como somos. Observem que tudo está dentro do cômputo desta influência dos espíritos sobre nós e nós sobre eles. E por esta razão, Kardec, voltando ao Livro dos Espíritos, o aniversariante do mês, assim como o Chico, ele vai dispensar em todo o livro, mais especificamente no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, essa intervenção dos espíritos sobre o mundo corporal. E me permitam trazer os tópicos, em número de 12, que ele vai tratar aqui com os espíritos. Penetração de nossos pensamentos pelos espíritos, influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. E nesse tópico tem uma pergunta que é chave conhecida, discutida inúmeras vezes pelos palestrantes, pelos grupos de estudos, porque seria, digamos assim, o start, seria aquilo que dá início ou promove esses processos de influência. Mas ainda temos, e que está dentro do bojo do capítulo 9, processos convulsionários, afeição dos espíritos por certas pessoas, anjos guardiães, espíritos protetores familiares ou simpáticos, influência dos espíritos sobre acontecimentos da vida, ação dos espíritos sobre fenômenos da natureza, os espíritos durante os combates, dos pactos, poder oculto, talismã, feiticeiros, bênção e maldição. Todos esses temas aqui lidos, citados, eles fazem parte desse conjunto de temas que estão diretamente ligados a esse capítulo 9 do Livro dos Espíritos, cujo tema central é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Porque são eles, sejam os bons e os maus, eles estão nos conduzindo de acordo com a sintonia que nós estabelecemos com eles. Mas antes de vermos propriamente o tópico que nos será motivo de reflexão maior, que seria o segundo, precisamos nos perguntar algo ou refletir, porque nada disso tem valor, tem importância, tem significado, se nós não partirmos de uma premissa que Kardec vai aprofundar e vai nos trazer, porque esse tema, assim como tantos outros, que seria a espinha dorsal do Livro dos Espíritos, que é a segunda parte, para os neófitos, os novos, que talvez não saibam, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Sendo a primeira, que ele vai falar sobre a criação, sobre os elementos da natureza, que tem uma correspondência com o livro A Gênese. A segunda parte, que seria o mundo espiritual dos espíritos, e esse é o corpo que dá a estruturação da obra de Kardec, do Pentateuco Espírita, é aquele que ele vai aprofundar no Livro dos Médiuns, de onde nós vamos retirar esta reflexão. A terceira parte, que ele vai tratar das leis morais, seria aquele outro livro, o terceiro, que Kardec vai trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo, que talvez seja para nós o mais conhecido e recorrido por conta das dores e dos sofrimentos que nós, tentando dentro de uma barganha com Deus, nós lemos para ter essa ação da influência espiritual positiva deles para conosco. Esse todo mundo conhece. E tem a quarta parte do Livro dos Espíritos, que chama-se Esperanças e Consolações,
que Kardec vai aprofundar com o livro Céu e Inferno. E nesse particular, já fazendo a nossa propaganda inicial, vou falar mais vezes, não quero nem saber, vou fazer a nossa propaganda, no canal Roteiro Espírita, o qual nós administramos e desenvolvemos as nossas atividades virtuais. Nós estamos dia de domingo, a partir das 8 horas, estudando o Céu e Inferno, para que nós conheçamos essa interação, esta influência dos espíritos sobre nós, e que Kardec vai ter a oportunidade de conversar com os espíritos de todos os níveis evolutivos possíveis que lhe foram dado o direito de contactar através das médiuns. Então, ele vai interagir com esse mundo espiritual nessas diferenciações de espíritos para nos trazer uma síntese de como vivem esses espíritos. Por isso a importância de conhecer o céu e o inferno. Na primeira parte, onde nós nos encontramos, e ontem, por sinal, nós falamos sobre o quadro do inferno dos pagãos. Como é que os pagãos apresentou para nós o inferno? Já falamos sobre o céu, agora estamos falando sobre o inferno. Agora, no domingo próximo, nós vamos falar sobre o esboço do inferno dos cristãos. Como é que os cristãos idealizaram esse inferno, que para nós espíritas seria um umbral, uma correspondência similar? Pois bem, então nessa quarta parte do livro dos Espíritos, Kardec vai tratar desse livro, Céu e Inferno, que é exatamente o livro que também fala sobre essa influência dos espíritos em nossas vidas. No sábado, aproveitando a deixa, nós fazemos um estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no roteiro, em que nós estamos estudando as passagens evangélicas de Jesus. Então, o que não falta é material de estudo, não apenas no roteiro espírita, mas na internet sobre espiritismo. A gente não sabe, não conhece se não quiser. Porque o que tem de canais falando sobre o mesmo tema é de perder e até de cansar. Tem mais canais abertos no YouTube do que na Netflix, na Sky, no NBA, eu sei lá quais são os nomes das outras plataformas. Mas eu sei que é o que não falta hoje. Graças a Deus, com a pandemia, isso tomou assim uma dimensão que o Espiritismo saiu das 4 paredes físicas de suas casas, dos seus centros, para chegar ao mundo. Então, qualquer lugar do mundo inteiro, já tivemos presença de pessoas da Austrália, dos Estados Unidos, do Japão, de outros tantos países que estão integrados conosco aqui na Bahia, em Salvador, como provavelmente pode estar acontecendo agora, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de todas as regiões, porque as pessoas se conectam, gostam do tema ou do canal específico e passam a assistir. Então, literatura, temas, lives a respeito desses assuntos é o que não falta. Não precisamos desencarnar ignorantes quanto à questão espiritual, até porque será uma realidade nossa. Por isso que precisamos investir no conhecimento sobre o tema dessas influências espirituais sobre nós, os encarnados. Mas voltando especificamente ao segundo livro desse Pentateuco, que corresponde aos 5 livros aqui citados, Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que foi o último, compõe o Pentateuco Espírita. Além de outras obras que não fazem parte do Pentateuco e que foram escritas também por Kardec, a exemplo de obras póstumas, que embora não escrito ou não editado por ele, mas são compilações de textos de Kardec, por isso que se atribui a Allan Kardec. Viagem de 1862 e tantos outros, manifestações, métodos da manifestação, das reuniões mediúnicas, ou seja, tem um bocado de livros de Kardec, as revistas espíritas, tudo isso é material escrito por Kardec para falar do mesmo tema. A intervenção
do mundo espiritual sobre nós. Mas nesse livro específico, que corresponde à segunda parte do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, eu estou aqui na mão, é um livro que trata exatamente do mundo espiritual, mais especificamente. Por isso que o grosso do Livro dos Espíritos é exatamente a segunda parte. Porque o objeto de estudo da doutrina espírita, a partir daquelas manifestações espíritas que aconteceram em Paris e em outros lugares do mundo, para chamar a atenção dos homens quanto ou a respeito da vida espiritual. Que, embora já se soubesse, mas não se tinha um conhecimento aprofundado desta realidade. E o interessante é que Kardec começa esse livro, o Livro dos Médiuns, aqueles que possuem a faculdade mediúnica dessa interação com o mundo espiritual, começa fazendo um questionamento, que é o primeiro capítulo. E é desse ponto que a gente precisa começar, porque se nós não aceitamos como uma realidade, tudo mais que dissermos aqui não tem valor. Porque o que é de essência, o que é o mote, o que é o motivo para o estudo e as pesquisas espíritas, não tem sentido. Não tem crença, não tem valor. E Kardec intitula o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns perguntando: há espíritos? Olha como isso é profundo. Porque eu não posso estar aqui hoje falando para vocês, os presenciais e os virtuais, sobre a influência oculta dos espíritos em nossas vidas, em nossas ações, se eu não parto do princípio de que os espíritos existem. Ou melhor, se nós não acreditamos que somos espíritos. Temos que partir desta preposição, desse pressuposto. Eu sou espírito. Ou seja, a morte não finda a história daquele que até aquele minutos antes estava vivo. Encerra-se a história do corpo. Beleza. Mas existe um ser superior ao corpo que animava aquele corpo que ora está inerte. Porque está parado, está morto. A ciência, por mais avançada que ela esteja em todas as áreas humanas, tecnológicas, ela ainda hoje não conseguiu ressuscitar um corpo. Ela ainda não conseguiu trazer de volta um corpo morto à vida física. Embora nas Escrituras existam passagens da ressurreição que o Cristo fez. E nem o Cristo trouxe de volta um corpo morto à vida. Mas e a história de Lázaro? Perguntariam vocês. Lázaro não estava morto. Ele estava em um estado de catalepsia, de um sono aparente. E Jesus trouxe ele de volta. Acontece muito, eu penso que está dentro da proposição de hoje, é como acontece que às vezes a pessoa está dormindo e está tendo uma espécie de pesadelo, ou um sono muito profundo, que você, às vezes, ele não consegue acordar. E é preciso que haja uma intervenção de alguém que está acordado, vendo o drama daquela pessoa, para chamar a pessoa a acordar e ela desperta assustada. Já aconteceu isso com vocês? Já viveram uma experiência? Já souberam de um caso semelhante? Mesma coisa que aconteceu com Lázaro. Quem está em estado de coma, hospitalizado, induzido ou não, por uma questão de acidente, está na mesma situação que Lázaro, do Evangelho, o irmão de Marta e Maria, estava. E Jesus sabia disso. Por isso que ele levou 3 dias para chegar até a cidade deles, que agora eu não me lembro bem o nome da cidade, para trazer ele de volta a Betânia.
Ele levou uns 3 dias para chegar a Betânia, embora o recado a respeito da morte de Lázaro já tinha chegado a eles. Ah, não se preocupe não, eu vou lá, daqui mais uns dias eu chego lá, deixa ele lá dormir. E quando chegou lá, mandou abrir a sepultura e disse, Lázaro, desperta e volta à vida. E ele toma aquele susto, acorda e vem pela força moral de Jesus. Estou simplificando, porque não é a proposta de hoje. Mas Jesus não conseguiu, porque ele estaria derrogando a lei, trazer um corpo morto à vida. Ninguém conseguiu fazer isso. Nem Deus, esse Deus que a gente conhece, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, primeira pergunta do Livro dos Espíritos, também não faz isso. Acreditem nisso. Porque estaria derrogando a sua própria lei. Uma vez morto o corpo, sem condições de vida. O espírito vai precisar de um novo corpo, reencarnação. Para que esse espírito sobrevivente à morte do corpo possa continuar o seu processo de evolução. Aí tem lógica, tem sentido. Isso é bom senso. E que a doutrina, mediante as suas pesquisas e investigações, ela demonstra por A mais B esta realidade, com fatos e dados, ainda que a ciência não aprove, não concorde, não sancione. Por que isso? Poderíamos nos perguntar. Porque se ela comprova a existência da imortalidade da alma, a vida após a morte, para que haja essa comunicabilidade, que é um dos princípios básicos da doutrina, assim como a imortalidade da alma, ela teria, ou nós humanos, teríamos que rever todo o conceito de vida e mudar os nossos valores, a começar pelo valor material e consumista. E nós vivemos dentro de uma sociedade eminentemente consumista materialista. Digamos que seja o grande inimigo do espiritismo é o materialismo. Porque o materialismo nos aprisiona e nos escraviza a uma condição humana física. Por isso que muitos não acreditam na vida após a morte. Porque inconscientemente se permite a viver as coisas do mundo e não as coisas de Deus, conforme a proposta de Jesus. Mas voltando especificamente ao capítulo 9. Então, se eu não parto do princípio de que existe esta vida após a morte, e mais do que isso, essa interação entre os dois planos, não adianta nós falarmos sobre a influência. Mas pressupondo que todos acreditamos, porque somos todos espíritas, ou pelo menos simpatizantes da doutrina, já lemos alguma coisa a respeito, a gente vai partir dessa premissa. Os espíritos vivem e convivem conosco todo o tempo. Não existe um lugar secreto no universo em que eles não estejam presentes nos influenciando. Pode ser até que não esteja, aspas, fisicamente presente. Mas o pensamento que move, que transcende as distâncias, vai estar ali. Por isso que existe um ditado, uma frase, que diz, dize-me o que pensas, que eu te direi quais são as tuas companhias. Porque esse processo de influência oculta dos espíritos sobre nós, começa pelo pensamento. Somos nós que atraímos os espíritos para a nossa convivência familiar. E a depender da nossa permissão, eles passam a nos influenciar de tal modo que, de ordinários, são eles que nos dirigem. Essa é a resposta da questão de número 459, a mais famosa depois da primeira e da 200, de número 200, do Livro dos Espíritos. Vamos então ver especificamente o que dizem os espíritos a Kardec quanto a esta influência oculta dos espíritos
sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Até aí tudo bem? Tranquilo? Podemos seguir? Então vamos. Deixa eu puxar um pouquinho esse cabo aqui. Na questão 459, que inicia esse tema ou esse tópico, a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, Kardec questiona. E ele faz essa pergunta mediante as observações que ele já tinha obtido pelo trabalho realizado até então. Ok. 25, né? Então tá, vamos lá. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, e os espíritos disseram a Kardec, mediante a pergunta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, do que acreditais, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Frequentemente são eles que vos dirigem. Não é de vez em quando, não é uma vez por semana, não é uma vez no mês, não é uma vez no ano, é frequentemente. Se é frequentemente, pressupõe que seja todos os dias, todas as horas. Bastou sintonizar, a gente cria o laço. Mas essa influência, ela não é apenas uma influência maléfica, obsessiva, doentia. Ela também pode vir a ser uma influência benéfica, positiva, do bem. Quem estabelece essa influência é Deus, que vai dizer que para mim eu vou ser influenciado pelo mal e para Neuza para o bem? Não. O pensamento que nós emitimos, que nós alimentamos na nossa mente, porque é o dínamo, nós trabalhamos esse tema sexta-feira agora, lá no canal pela manhã, uma mensagem de Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, a de número 17, em que ela vai dizer: a mente é um dínamo que produz pensamentos. Toda essa mensagem, que é curtinha, 3 parágrafos, do livro Vida Feliz, de Joana Purnivaldo, de número 17, vai trabalhar a esse respeito, sobre esse tema. Então, a mente é um dínamo produtor de pensamento. E a depender da qualidade do pensamento que nós produzimos mentalmente, nós vamos atrair entidades do mesmo padrão, da mesma sintonia. E aí nós vamos ver se são bons, se são maus. Então, e com isso também é importante que nós esclareçamos que durante a noite, pelo sono, nós somos atraídos por essas entidades para regiões que se assemelham ao padrão mental que nós iniciamos ou nutrimos. Olha como isso é significativo. Se eu, por exemplo, acordo como padrão de forma muito cansada, muito depressiva, cheia de dores, cheia de seja aquilo, em que pese os componentes fisiológicos, mentais e emocionais, mas pode ter também uma correspondência significativa desses encontros que nós tivemos e vivenciamos no mundo espiritual fora do corpo. Aquelas pessoas que têm o hábito da leitura edificante, da oração, da prece, da boa leitura, da meditação, dos bons filmes, dos bons pensamentos, durante a noite vão para regiões que se assemelham ou para encontros no mundo espiritual que sejam do mesmo padrão. E inversamente também é verdadeiro. É Deus que estabelece quem vai para um lado, quem vai para o outro? Não. Mas aquilo que eu nutro dentro de mim, e com isso eu vou estabelecer uma relação de saúde
ou de doença. Porque a doença, quando chega no corpo físico, ela já passou por outras unidades perispiríticas, chamemos assim, ou de corpos energéticos, até chegar no corpo físico, que vai dizer que é um corpo saudável ou um corpo doente. Então, uma pessoa que está em um padrão mental de desequilíbrio, de desarmonia, uma pessoa que vive em um estado de convulsões, de irritabilidade, de impaciência, de dores, de reclamações, de queixumes, aquela pessoa que diz, oh, meu Deus do céu, não venha não, vai embora, passe para o outro lado da pista, olha, feche tudo, apague tudo para não dizer que a gente está aqui. Sabe quando a gente quer se esconder de alguém? Porque conhece que a criatura não é uma boa coisa, a gente quer fugir dela, né? Sai de mim, sai de reto, eu acho que tem essa citação. Ou seja, é uma pessoa que está psiquicamente carregada. E tem uma passagem agora que aconteceu ontem, eu não assisto não, porque eu só vi o trailer. Dessa novela que está acabando agora às 7h30, está começando agora às 7h30, que um determinado personagem vai em busca de uma outra, são os principais, e a mãe está lá naquele espaço de paz, de harmonia, que ele chama de lua-mar, alguma coisa assim, e ela toca no rapaz, e quando ela toca no rapaz, ela sente uma descarga de energia densa, pesada, e ela desmaia. Não sei se vocês viram a cena, acredito que assistiram, né? Eu sei que vocês assistiram. Que é a mãe de Lua-Mar, que é a personagem central da novela. E o rapaz é aquele tirado a bonitão, a pegador, né? E ele vai conversar com essa menina, e a mãe está lá, nesse espaço que é voltado para meditação, de oração, essa coisa de mudança, numa mata, num sítio, alguma coisa assim parecida. E quando ela toca no rapaz, ela desmaia, ou seja, ela captou toda uma carga deletéria que está naquele corpo físico, e ela, por estar em um outro padrão, ela tem um desmaio ali. Não sei como foi o restante da história. Preferi ficar aqui hoje com vocês, viu? Porque eu acho que é hoje que vai passar. Então, tem pessoas que estão tão carregadas, que a gente chamava antigamente, os antigos chamavam de seca-pimenta, que quando olha, quando pega a coisa, morre. Porque desvitaliza, isso é verdade. Como tem pessoas que estão em um padrão vibracional tão elevado, que quando toca da vida, que um abraço, uma palavra, a presença calma, tranquiliza, refaz, desacelera, traz uma sensação de paz, que a gente não vai embora não, fica aqui conosco, aqui um lugar aqui, você pode dormir, durma aqui na minha cama, eu durmo no sofá mesmo, mas fique mais tempo aqui com a gente, porque é uma pessoa que tem uma vibração boa, saudável. Isso é influência dos espíritos, porque também somos espíritos. Então, o Chico Xavier, homenageando, por conta também do seu aniversário, é um espírito que, quando as pessoas tocavam nele, também passava energia de cura, como acontecia com Jesus e com os discípulos. Porque o padrão vibracional de Chico Xavier era de tal sorte que só o pensamento dele, a aura de Chico, foi medida pela ciência, tinha um diâmetro de 2 quarteirões ou mais, para ver a potência iluminativa desse espírito. Mas um Robson da vida não pode se assemelhar a um Chico, vai ter que caminhar muito ainda, por muitas encarnações. Mas o pensamento é que atrai as entidades, e é por isso que Kardec diz aqui, os espíritos dizem Kardec, muito mais do que imaginais, porque às vezes sua influência é maior do que supondes, e são eles que vos dirigem. O processo obsessivo, na categoria de possessão, como existia antes no Evangelho, como existe no Evangelho, mas que aqui a gente chama de subjugação, a influência é tamanha do espírito que obsidia o obsidiado, que ele domina aquele corpo e parece que tomou posse do próprio corpo. Eram chamados endemoniados, que ainda hoje muitos chamam assim. Ou seja, a pessoa está tão possessa, tão sem controle, porque pode ter ali um controle espiritual mental. Seguindo, não vamos ver todas por conta do tempo, mas dentro daquilo que
nós podemos ainda discutir. Ele pergunta: temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Os espíritos dizem: vossa alma é um espírito que pensa, não ignorais que vários pensamentos nos alcançam, ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários uns dos outros. Então, há sempre de vós e de nós, por isso da influência dos dois planos, há sempre pensamento de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Uma pergunta também interessante é a 465, quando Kardec questiona: com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal, para vos fazer sofrer como eles? Isso diminui seus sofrimentos? Não, mas o fazem por inveja de verem serem mais felizes. E aí vem uma pergunta, a 466, em que Kardec questiona: por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? A resposta é: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as atraes pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores veem tua ajuda no mal quando tens vontade de praticá-lo. Então, eu estou com raiva, eu estou com ódio de uma pessoa, quero me ligar, opa, prato cheio, vamos lá, vamos incitar, vamos dar ideias. E eles começam a alimentar em nós o desejo de raiva, de rancor, de desferir o mal ou aquela ação que nós nos sentimos magoados ou feridos. Mas quem deu o start, quem produziu aquele pensamento que atraiu o desejo daquele outro espírito para a ação do mal? Nenhuma ação do mal em si deixa de ter uma colaboração dos espíritos desencarnados. Como também encarnado. Aí sempre aparece: não, eu vou te ajudar, não se preocupe não. Eu vou ser a mente inteligente, mentora, né? Mais ou menos assim o termo. Que vai criar o que você vai fazer. Eu não vou aparecer não, mas eu vou dar a dica que você tem que fazer para prejudicar aquela pessoa. No ambiente de trabalho é assim, no ambiente religioso é assim, no ambiente familiar é assim. Quantas discussões dentro de casa são promovidas por sugestões de espíritos que conhecem o nosso estado mental e familiar, a dinâmica da família, e começam a nos incutir, para aqueles que já estão desconfiados, a dúvida da traição, do ciúme, de que não gosta de você, que não está lhe dando atenção, e vai deixando que aquela obsessão simples passe por um processo de fascinação até de subjugação. Aí a gente começa a brigar com o marido, com o filho, com a esposa, com a idosa, com o idoso, com o vizinho, e quando pensa que não, a gente parte para uma discussão física, verbal, e os espíritos lá dando risada de boa, vendo a conduta de desequilíbrio daquelas pessoas. Ou seja, a influência oculta dos espíritos. Quando a gente pensa, nos meus últimos 5 minutos, quando a gente pensa nesse processo social coletivo pelo qual nós passamos, em que nós vivemos uma verdadeira pandemia obsessiva, somos atraídos e influenciados pelos espíritos do mal, que querem ver que a Terra mantenha-se nesse padrão de sombras, de imperfeições. Mas a culpa é desses espíritos? Não. Absolutamente não. A responsabilidade é nossa, porque nós mantemos o padrão com ele. Não é o espírito que chega na minha casa, que entra paredes adentro, para me influenciar, desejar matar quem quer que seja, ou brigar com a esposa ou com os filhos.
mas eu alimento do psiquismo, e eles nem precisam entrar em casa, porque de onde eles estão, eles emitem a sintonia, eu capto, e diz, não é verdade. Eu trabalho feito condenado e nenhum obrigado eu recebo. Nenhuma gentileza me fazem. E aí eu começo a criar aquilo, me alimento daquilo, e começo a brigar com A, B ou C. E saio para a rua para quê? Para promover também a violência. Porque essa violência aí fora é fruto do nosso desequilíbrio interno. Quando poderíamos também sermos influenciados pelos bons, pelo nosso anjo da guarda, pelos nossos espíritos mentores, amigos espirituais, na medida em que a minha conduta, o meu comportamento, a minha mente esteja vibrando uníssona com esses espíritos. Aí entra o bom senso e aí entra também as escolhas. Porque se nós fôssemos resumir o sentido da vida em uma palavra, nós diríamos, sem sombra de dúvida, que essa palavra chama-se escolhas. Não existe uma programação do que vai acontecer. A chamada fatalidade, a chamada destinação, isso é conto da carochinha. Não existe isso. O que existe chama-se escolhas. E pelas escolhas, nós atraímos os eventos. Agora, e a gente precisa considerar, como o meu padrão vibracional mental, ele é tão magnetizado naquela onda vibracional, as coisas acontecem que parecem ser destino. Porque a doutrina espírita não compactua com essa ideia de destino. Por que isso não acontece, Robson? Só para a gente encerrar. Não acontece porque nós temos livre-arbítrio. Nós temos escolha de decisão. O problema é que a gente está tão ungido, tão vinculado, tão preso, escravizados por essas mentes ocultas, que nos dirigem, que a gente não tem muitas vezes opção. E aí a gente se deixa conduzir por aquilo que nos é habitual. É mais fácil falar alto, xingar, falar mal, defender o nosso ponto de vista, do que silenciar, do que parar, aguardar que o outro aquiete, fazer uma prece, sair de cena para não criar uma confusão, porque nós já estamos habituados a não ir para casa apanhado, né? Assim diziam os antigos, se for para casa apanhado, você apanha em casa. Então eu aprendi desde cedo que eu preciso bater até para sobreviver nesse processo. E aí a gente entende também por que o mundo espiritual ele está tão presentemente no que diz respeito ao mal, aos espíritos inferiores, do nosso lado. Então o convite é, nesses dias de regeneração do planeta, porque as pessoas esperam, os espíritos em particular, que o mundo se regenere para a gente se regenerar. E a gente tem uma possibilidade de ir para esse mundo. Não vai, não. Se eu já não comecei hoje, aqui, agora, o meu processo de regeneração nessa confusão. Então, propôs Jesus retribuir o mal com o bem. É nesse exercício que a gente consegue tornar a Terra uma terra de mansos, de pacíficos, de filhos de Deus. No mais, muita paz, muito obrigado, e que Deus nos abençoe, e que possamos ainda nos ver esse ano, se possível. Obrigado. Bom, gente, nós só temos que agradecer a Robson. Deixei passar um pouquinho, porque o assunto que Robson trazia para a gente ia ser muito importante, né? Mas aí nós não vamos ter tempo para perguntas, né? Mas durante todo o mês nós estaremos falando desse assunto, né? Vamos, assim, agradecer a Robson, e fica aí, né, a dica dele, como não retribuir o mal com o bem, o estudo, a leitura, a prece, a meditação, para que nós possamos estar assim, não nos deixando influenciar tanto. Não é isso, Robson? Né? E vamos, assim, nos preparar para a prece.
Agradecer a todos que estiveram conosco, agradecer também aos nossos irmãos, né, virtuais. Agradecer a Deus esta oportunidade, a Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos guias, protetores que estão ao nosso lado, ao lado de cada um de nós. E como nós vimos, só depende de nós. Quem é que a gente escolhe estar ao nosso lado? Então, vamos mais alimentar mais este lado. Né? Pensando naqueles que nos querem bem, que estão constantemente conosco, só esperando a oportunidade e abramos a porta. Então, vamos abrir a porta do bem. Pedindo sempre força, pedindo coragem, pedindo fé, pedindo equilíbrio. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez por esta oportunidade. Que as tuas bênçãos se derramem sobre cada um de nós aqui presentes. Envolvendo cada um dos presentes, Senhor. Em vibrações de paz, de saúde, levantemos as nossas cabeças, de saúde, de equilíbrio, permitindo que essas vibrações amorosas que descem sobre nós, através dos amigos que estão ao nosso lado e nos transmitem essa energia, possa penetrar o nosso coronário, envolvendo o nosso frontal, nosso laríngeo, cardíaco, envolvendo, enfim, todos os nossos centros de força, levando a saúde, a paz, o equilíbrio dos nossos órgãos, trabalhando todas as nossas células, levando a saúde, a força, e que nós possamos pensar naqueles que deixamos em nossos lares, e que sabemos que necessitam de auxílio. Aquele alguém que a gente sabe que está adoecido, seja hospitalizado ou não, e mandemos para eles pensamentos de paz, de saúde, de amor, de força, de coragem, de fé. Levemos esses pensamentos também aos nossos que já se encontram do outro lado, para que eles continuem na certeza de que nunca estamos a sós. Obrigado, Senhor. E que nós possamos encerrar o nosso trabalho da noite, agradecendo ao nosso irmão Robson, agradecendo a todos mais uma vez que vieram estar conosco, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus nos abençoe, nos dê muita paz. Nos conduza aos nossos lares em paz. Boa noite a todos. Vamos tomar a nossa aguinha. Hoje não temos